Léo, como foi sua estratégia de divulgar a captação das cotas lá no Sim, início, né? Quais canais tu sim. utilizou e assim Boa, por boa, diante? boa. É, o Instagram que vocês conhecem hoje aí de Léo Ribeiro era da Domus Investimentos. Eu ainda uso essa logo Domus Investimentos, né? Eu usava ele. Se tu for lá no último post, bem lá atrás, você vai ver lá a obra iniciando e eu fazia alguns vídeos para mostrar assim que era um potencial de investimento e tal, é, atrativo que você deve, que para atrair investidor. Mas assim, muito ainda sem conhecer nada do marketing digital na época, né? Então não foi eficiente. Eu rodei um tráfego ali só clicando no botão impulsionar na época, isso lá, sei lá, 2019, 2000, e, e não conseguia captar para um segundo, terceiro empreendimento que eu estava fazendo na época. Mas eu fiz dessa, né, na primeira casa especificamente, um relatório de investimento bem aprofundado, foi 63 páginas, assim, loucura, assim, mas muito detalhado, com todos os. Realmente um documento mostrando tanto a análise do mercado, quanto o produto que a gente ia fazer, quanto o memorial descritivo também de acabamentos. Então já tinha o porcelanato definido, tudo estava nesse memorial, 63 páginas. Tá lá no anexo da comunidade Nomos, inclusive, ainda. Nossa, sim. E as primeiras páginas estava identificando o mercado, né? O por que Balneário Camboriú, aliás, por que o mercado imobiliário, por que a incorporação imobiliária, por Porque que Balneário, por casas. que casas, né? Então, mercado imobiliário, mercado sólido, conservador, né? Resistir ao tempo, todas as pessoas precisam morar em algum lugar, então algo tradicional e que cada vez tem mais pessoas no mundo, então cada vez mais pessoas precisam morar. Simples de entender, né? Por que incorporação imobiliária? Porque é a etapa mais rentável do mercado imobiliário. Quando você viabiliza o empreendimento onde só existia um terreno, de largada ele já está valendo mais de 50%, 60% do que ele valia somente se fosse o material lá no. O material mais o terreno. Sim. Então ele já valorizou 60% ali. Por que casas? Porque mais de 80 e poucas, 85% das famílias moram em casa no Brasil. É um desejo das pessoas ter um quintal, ter um ambiente, principalmente no alto padrão. Na segunda cidade mais verticalizada do país, que é Balneário Camboriú, né? Ter uma casa é algo totalmente assim atípico e por isso é uma oportunidade. Então eu fui aprofundando até chegar no lote, até chegar na característica da casa, até chegar no retorno do investidor. E por eu ter escrito esse relatório de investimento, isso ficou tão claro na minha cabeça, porque eu organizei minha mente para poder redigir um material, e Uhum. isso ficou organizado. Então alguém fazia, um potencial investidor fazia uma pergunta, eu já tinha isso na ponta da língua, né? E aí daí eu trouxe um sócio na época, porque afinal eu não tinha experiência com obras, então eu trouxe um Uhum. sócio. Esse sócio ele tinha uma rede muito boa de networking, assim, porque ele era uma pessoa muito tinha muita confiança das pessoas, assim, uma pessoa alemão, né, super, assim, muito metódico e com isso ele tinha muita confiança das pessoas. Então ele abriu muitas portas para investidores, assim, o pessoal aportava o capital. Mais ou menos metade das cotas ele vendeu, metade eu, né? E eu vendi no grito. Eu vendi assim, o meu foi mais desafiador, porque eu era bem moleque, né? Na época, é, eu ainda não tinha conhecimento de construção, nada, então o pessoal foi só na confiança comigo. Tem investidor até hoje, agora investindo muito mais comigo, aí fazendo caso de 4 milhões só com recursos dele, né? É, e aí eu peguei esse relatório de investimento, coloquei embaixo do braço e saí de carro. Fui pro oeste de Santa Catarina, que a minha família é de lá. Minha família, infelizmente, não tem condições de investir, nem tem um networking, né? Então eu falo que eu fui para lá, mas não é que eu fui, a minha família abriu frente. Eles realmente não tiveram nenhum envolvimento com isso. É porque lá eu tinha pessoas conhecidas, né? E aí eu fui visitando as pessoas conhecidas. Fiz uma lista de 50 pessoas que eu tinha para conhecer e parecia marketing multinível, né? É. Vender porta a Ô, Léo, porta ali. tipo assim, real mesmo, embaixo do braço. Não era Liter... nenhum arquivo no celular, impresso Eu mesmo. tinha em PDF, mas eu levava impresso para cada um dos E você investidores. chegou, bateu na porta, sei lá, o cara, o dono do mercado lá. Você É, chegou lá e. porque eu tinha um contato prévio, né? Eu Sim, fazia um contato prévio, ó, quero te apresentar aqui, vou construir uma casa, quero que você seja meu sócio. Enfim, fazia um apontamento inicial. E aí sim. fazia a apresentação. E teve um lá que eles estavam muito desconfiados. Essa foi muito legal. Eles estavam assim, estavam numa loja de material de construção. E eles têm construtora. Então, pô, o cara é construtor, ele sabe mais, ele sabia mais do que eu, né? Tava querendo investir comigo.
Hoje é meu investidor até hoje e tá tudo certo. A gente tá aportando em cada empreendimento que a gente faz. E na época, assim, vários irmãos meio desconfiados, assim, quem que é esse louco aí, né? Eles me conheciam, mas não conheciam tanto. E aí entrou na loja de material de construção deles, de uma cidade de 2.000 habitantes, um aluno meu, que foi meu aluno quando eu era professor de informática. Lá Caramba. em casa, tipo, muito aleatório. E esse aluno foi um case muito legal como aluno meu de informática, porque com o conhecimento que eu ensinei de redes e de computadores, ele abriu uma empresa essas empresas de provedor de internet, sabe? Hum. O único provedor da cidade, ele ganhou muito dinheiro. E ele aprendeu comigo a parte básica de rede, assim, e tudo, e ele abriu a empresa. E isso também me deu um estalo na época, muito, caralho, que legal o impacto que pode criar um Sim. ensino, né? Enfim, e daí ele me chegou, ô professor e tal, e eu nunca mais tinha ouvido alguém me chamar de professor depois de anos, assim, sabe? Ô professor aqui e tal, tipo, é muito aleatório, porque eu tava numa cidade de 2.000 habitantes, e eu nem sabia que eu ia encontrar ele lá, e daí isso deixou parece que amoleceu os caras, sabe? Deu Tipo, autoridade se deu também. autoridade, pô, o Pô, cara me para chamou de professor. professor, e é uma pessoa conhecida esse dele, imagina, ele era o dono da internet da cidade, Pois né? é. né? Nossa, Então, cara. então daí o pessoal falou, pô, esse moleque não é pouca coisa, né? E isso abriu, então foi abrindo um por um, assim. Daí, pai de um amigo meu também investiu comigo, tá investindo até hoje. E aí eu fazia alguns cursos na época, eu fiz um curso de liderança, eu era staff de um curso de liderança chamado Mastermind. Lá eu conheci uma pessoa e daí eu apresentei para ela, ela investiu comigo. Então, estar nesses ambientes não vai ser na balada que tu vai encontrar investidor. Aliás, tu vai encontrar. Mas não é o perfil, talvez não Pra seja tu o melhor botar o ambiente. relatório na frente dele. Talvez não seja o melhor ambiente. Muita gente faz negócio na balada, mas não é o meu perfil. Eu prefiro ir em cursos, prefiro estar em eventos sociais e tudo, que é onde a gente consegue bons Isso é muito negócios. louco, porque às vezes a gente pega, ficou muito popularizado, né, o Sim, acaba que todo mundo, pô, às vezes até eu mesmo me sim. coloco, eu já peguei e falo, cara, tô cansado do network, todo mundo falando disso. Aí é igual quando veio o mindset, a onda do Aham, mindset. aham. Mindset pra tudo, você tem que ter um mindset, tá? Você tem Sim, que estar no network. Mas vamos sem frescurizar o negócio, cara. É sim. real, cara. É, É real, olha aí, ó, o Léo foi lá no sim. Mastermind, virou staff dos caras e, pô, Sim, e eles estão investindo comigo também. É um casal que está investindo comigo até hoje. E me conheceram lá, gostaram. E realmente, na época eu não tinha portfólio, não tinha nada. Foi na confiança. Por isso que até hoje eu tenho vamos dizer assim, eu criei esse ar mais sério, né, de falar, a voz, a entonação, tudo. Hoje já não é. Hoje é natural, eu não forço nada, né? Mas tudo foi uma adaptação da vida, né? Uma adaptação. Pô, eu tive que me adaptar a esse meio que eu tava. Por uma necessidade, né? Por simples uma necessidade. Então, pô, como me portar, como me vestir. Molecão de, sei lá, 23, 24 anos, querendo captar recursos, cara, numa cidade como Balneário Camboriú, que tem muitas pessoas boas, mas tem muita gente querendo passar perna, Uhum. né? Então, e eu vivenciei isso muito lá atrás, então eu conheci o outro lado dessa cidade aqui, poxa, uma pessoa confiar, você tem que ter uma. Você não tem portfólio, é novo. E não tem track record, Uhum. não vem de família abastada para poder, pô, ter as costas quentes se der algum problema. Não. Então foi um grande desafio no primeiro, mas, poxa, fez o que fez a gente estar aqui, né? Então valeu a pena. A incorporação imobiliária ela é democrática. Ela não é para todo mundo, porque a pessoa tem que ter sangue nos olhos, Uhum. tem que ir para cima. E como a minha necessidade era muito grande de viabilizar o primeiro empreendimento, então, pô, eu só tinha essa oportunidade. Eu tinha que fazer, não tinha plano B, não tinha outra alternativa. Eu tinha que fazer e pronto. Né? Então fiz e valeu a pena. Né? E é uma estratégia de captação de recursos que eu faço até hoje. E não é só nós que fazemos. Aí você pega uma outra proporção a FG. Poxa, a FG tem muito dinheiro, né? Sim, mas eles captam recursos com a Van, com o Luciano Hang. Né? O Luciano comprou um terreno de 170 milhões. Ele aportou a compra de 170 milhões de reais. Um terreno. É um terreno que eles vão fazer 3 bi nesse terreno. Eles vão fazer 3 bi. Então, digamos que o terreno seja barato proporcional ao faturamento que eles vão ter. Né? A visibilidade que vai ter vai ser algo incrível. Mas veja,
teve captação de recursos de investidor, porque se fosse só pela empresa, não teria recurso suficiente para poder fazer o negócio acontecer. Isso né? para diversas redes, né, Léo? A gente, só que aí, claro, em algumas, eu não sei se a FG, acho que ela é capital fechado, Sim. né? Mas a gente tem algumas outras ali que a gente já tá comprar fundos imobiliários. Então, galpão Sim. logístico, shoppings. Um caso de shoppings, por exemplo, que tem esses aportes assim de investimento é o Iguatemi. A rede Iguatemi, que agora é o Vila Romana. Então é capital aberto ali. O pessoal é basicamente isso. O pessoal colocando um monte de cotistas, democratiza também, porque o cara pode comprar uma cota ali. Hoje não vou saber quanto é que tá a cotação do Iguatemi, mas pô, é R$200, vamos colocar. Então com R$200 o cara consegue investir no Iguatemi e falar que tem uma fração 0,00000 alguma coisa, mas tem. Sim. Né? Então isso é muito uma massa. estratégia que funciona não só para a incorporação em si de Exatamente. casa. Sim. Funciona para certeza. qualquer um, com formatos diferentes, né? Um shopping é através de um fundo, porque é uma captação acima de meio bi, né? Então, se eu não me engano, o fundo ele tem que ter ao menos uma captação de meio bi para ele ser aberto, salvo engano. E já na incorporação você pode captar 100, 200, 300 mil reais para fazer casa popular, por exemplo. Né? Então, mesmos fundamentos de mercado.